Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingou, 31 de agosto, último dia do mês de agosto, e a gente vai falar, claro, da goleada que o Botafogo aplicou ontem no Bragantino, né? E da data FIFA que vai começar, né? O Botafogo vai ter alguns dias de folga e também de preparação para o segundo jogo da semifinal diante do Vasco. Galera, não consegui gravar ontem, sei que algumas pessoas aí estão mandando DM, né? Puxando minha orelha, porque não estou conseguindo ter aquela constância que é a marca do canal. E dizer para vocês que eu fico tão chateado quanto vocês quando não consigo gravar, né? Mas estou tentando aí ajeitar minha vida, já falei isso aí para vocês. Né, uma nova rotina que eu estou tendo, então, de trabalho, enfim. Então, tentando conciliar as coisas e que da melhor forma possível entre nos eixos aí pra gente não deixar, né, de ter conteúdo todo dia, mas quando não acontece, vocês sabem que eu fico também chateado. Beleza? Galera, Botafogo em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Ontem essa vitória primeira, né, do Ancelotti em casa pela competição era fundamental, né, daqueles jogos que era fundamental o Botafogo vencer. Ficamos com 35 pontos em quinto lugar. Ainda está muito difícil a gente ficar mensurando, né? Estamos a 11 do Flamengo, estamos atrás do Bahia, na frente do Mirassol, porque as diferenças de jogos, né? O Botafogo tem 2 jogos a disputar, um justamente com o Mirassol e outro com o Grêmio, né? Partidas que serão realizadas agora em setembro, já foram remarcadas, né? Inclusive hoje tem o jogo Mirassol recebendo o Bahia, que é justamente as duas equipes que estão ali, né? O Bahia à frente do Botafogo e o Mirassol atrás. Pela pontuação, o Bahia com 36 e o Mirassol com 32, o ideal seria que o Mirassol vencesse, ou então um empate, né? Para segurar o Bahia, né? Enfim, mas o importante é o Botafogo continuar subindo de produção, né? E se manter ali nessa zona ali para classificação, pensando pro ano que vem para Libertadores, né? G4, claro que é o ideal, né? É importante o Botafogo não deixar desgarrar, né? O São Paulo perdeu ontem para o Cruzeiro, 1-0, e o Juventude foi ao Castelão e ganhou do Vozão por 1-0, né? Foram os resultados de ontem, né? Como eu disse, o jogo para a gente ficar mais ligado hoje é Mirassol e Bahia, beleza? Pessoal, ontem o Botafogo jogou às 18h30, Nilton Santos, e com um time bastante modificado, né? O Barbosa foi poupado, inclusive foi liberado para viajar, se representa só na quinta, né, o Barbosa. Então jogou o David Ricardo, o Telles também foi poupado, jogou o Marçal. Aliás, o Marçal tem jogado muito bem, né, como zagueiro e agora na posição de origem dele, lateral esquerdo. Jogou Jefinho, Montoro foi poupado, enfim, Marlon foi poupado. E aí entra talvez a grande questão, né, da noite de ontem. O Botafogo fez seu melhor jogo indiscutível com o Ancelotti, né? Aliás, o Ancelotti pai, o Carlo Ancelotti, estava no Nilton Santos, né? Mais uma partida aí. Ele tinha assistido aquele jogo ainda em maio, né? Botafogo e Laú, no Nilton Santos, quando ainda não se sabia que o filho dele seria o técnico, né? Ainda era o Paiva. Depois ele recentemente assistiu o jogo com a LDU e agora assistiu a boa vitória, né, do seu filho, o David Ancelotti, né, o 4-1 em cima do Bragantino. Marlon foi poupado e funcionou muito melhor, né, a dupla ali de volante baiana, né, do Nilton e o Danilo. Nilton fez um ótimo jogo, Danilo nem se fala, acho que para muitos aí o Santos Rodrigues foi o craque da partida, mas o Danilo ali estava, né, disputando cabeça a cabeça. Acho que também quem achar opinar que o Danilo foi o melhor em campo também é indiscutível, né? Também dá para concordar. Então é aquela questão, não é que o Marlon só esteja vivendo um momento não tão bom, né? Não está dando liga, né, a dupla Marlon e Danilo. Pode vir a dar? Sim, futebol, né, é uma coisa que muda a cada momento, mas realmente funcionou muito bem a dupla, né? Eles comentaram que eles são, não só eles são de Salvador, como eles são de bairros próximos, né? Geograficamente, o Nilton e o Danilo,
e foi uma bela surpresa aí, essa dupla funcionou, né? Melhor até do que a gente poderia esperar, né? Vitinho motivado pela convocação do Carlo Ancelotti, inclusive no final do jogo ele até perde a chance de fazer um gol, né? Você vê como quando o cara tá motivado, tá confiante, né? Ele acabou chutando uma bola que normalmente talvez ele nem chutasse a gol e passou raspando, foi uma pena não ter entrado. Mas enfim, Danilo abriu o placar logo no comecinho da partida, um belo chute, goleiro Clayton, né, do Bragantino, acho que não estava muito bem posicionado, mas não tira o mérito aí do gol do Danilo, né, da bela jogada aí que abriu o placar. Aí o Botafogo deu a única bobeada ali aos 17 minutos, que foi um lance de lateral, né, aquela velha história, não se pode tomar um gol dessa forma. O Bragantino bateu rápido ali a lateral foi uma assistência para o John, que encheu o pé e, né, não teve nem chance aí para o Neto defender. Falando do Neto, né, queria dar aquele gancho, já que ontem eu acabei não conseguindo gravar, sobre a saída do John, né? Acho que já era uma coisa mais ou menos esperada, apesar do John ter quase ido para o West Ham, aí voltou, fez aquele texto na internet dizendo que o lugar dele era o Botafogo, e agora acabou já viajando, inclusive já está na Inglaterra para assinar o contrato com o Nottingham Forest. Assim, eu acho que com a chegada do Neto, o Botafogo já estava se precavendo para esse interesse, que não é de hoje, né, do futebol inglês pelo John, né? Então, assim, até pelo tamanho do Neto, pelos anos de experiência do Neto na Europa, né, um goleiro já veterano, digamos assim, a vinda dele não significava simplesmente ter um reserva à altura para o John, né? Acho que já dizia muito da possibilidade da saída do John. Acabou acontecendo, e vejo que o torcedor entendeu, né, e não está assim lamentando muito, apesar do John ter feito história, né? Obviamente, um dos jogadores aí fundamentais do Botafogo de 24, né? Mas eu acho que o Botafogo está bem servido de goleiro, né? E tem ainda o Léo Link também como agora reserva imediato, né? O Léo Link era o reserva do John, aí chega o Neto, ele era a terceira opção e agora volta a ser reserva imediato. Até por isso o Botafogo acabou segurando a saída do Léo Link, né, que teve sondagens recentes do futebol do mundo árabe. E agora já a saída do Cuiabano é aquela saída que o torcedor lamenta mais, né? Porque o Cuiabano sempre foi um reserva de luxo e quando ele tem finalmente a oportunidade até de, né, ser até titular, né? Esse ano com o Paiva principalmente foi titular e sempre aquele jogador que entrou e deu conta do recado, né? Vide aquela nossa vitória recente lá em julho, né, na verdade, na Ilha do Retiro, com um gol do Cuiabano, né? Um jogador aí bem decisivo, né, o Cuiabano, com uma força ofensiva muito grande. Mas também é o tal negócio, chega uma hora, né, que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. E dessa vez o Cuiabano, que já tinha recusado propostas para sair do Botafogo, acabou aceitando, também viajou para a Inglaterra, também vai para o Nottingham Forest. Aí é aquela brincadeira, né? A gente tem agora um time para torcer lá na Inglaterra, porque John, Jair, né, Igor Jesus e Cuiabano, né, jogadores importantes, né, jogadores bem interessantes que acabaram indo para a equipe do Marinakis, né? O Nottingham Forest faz parte da rede multiclubes do Marinakis. O que isso também quer dizer nos bastidores? A gente imagina que é cada vez mais o John Textor e o Evangelos Marinakis aí se associando, né? E essa situação do Botafogo extra-campo, né, que preocupa muito, me preocupa, eu sei que preocupa vocês que estão assistindo, para que tenha um desfecho não só rápido, né, mas principalmente o melhor desfecho possível para o Botafogo, né? Não dá para a gente pensar o Botafogo aí, depois de 3 anos de SAF, né, com o John Textor, indo parar na mão de qualquer pessoa, de qualquer grupo aí, que não esteja de repente tão afinado assim com o glorioso, né, como o próprio Textor, né? O Textor, por mais que seja um homem de negócios, a gente sempre viu o Textor sendo um cara vibrando muito com o Botafogo, vivenciando muito e, enfim, um cara aí que rapidamente o torcedor
aprendeu a gostar, né? Mas o que também não isenta da gente criticar, né? Criticar quando o Textor não vai bem. Esse ano o Botafogo teve, né, uma preparação toda errada, um planejamento horroroso, e com toda essa crise aí de bastidores, ainda assim a gente pode chegar aqui e dizer, olha, estamos vivíssimos na Copa do Brasil, dependendo de uma vitória simples para passar pelo Vasco e chegar numa semifinal contra Bahia ou Fluminense, e estamos em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, também vivos aí numa disputa por vaga da Libertadores. Então, assim, claro que doeu a eliminação para a Libertadores, doeu perder os títulos, as Copas que disputamos no início do ano, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, muita coisa errada, né? Mas ainda assim o Botafogo tem chance de salvar o ano, né? E tomara que, além de conquistar de repente uma Copa do Brasil, que é um sonho nosso, o Botafogo se acerte fora de campo, né? Que tudo seja resolvido da melhor forma possível. Gente, uma notícia do Thiago Franklin, né? De que o Botafogo está buscando ainda e deve ter novidades, tá? Tem negociações em andamento, já que a janela fecha na próxima, acho que é terça-feira, se não me engano. Então o Botafogo tá tentando também trazer reforços, né? O que me incomoda sinceramente dessa coisa do Botafogo ter vendido tantos jogadores, né? Por mais que a gente lembre da frase do Textor, vender muito para comprar ainda mais, é que assim, fica parecendo que o Botafogo é um péssimo lugar para o cara trabalhar, para o cara jogar, né? Dá essa impressão, porque a gente vê outros clubes, como Flamengo, como Palmeiras, enfim, Atlético Mineiro, que aliás está numa crise danada com o Cuca recém-demitido, mas os jogadores chegam e ficam, né? Tem um lastro aí de permanência, acho que principalmente Flamengo e Palmeiras, nem tanto o Galo. E no Botafogo fica parecendo que, tipo assim, de novo, aquela frase horrível, né? O último a sair apaga a luz. A permanência do Savarino foi fundamental, porque é uma sinalização de que, porra, dá para ser feliz no Botafogo. Foi o que ele falou ontem, inclusive, depois do jogo, né? Que recebeu 2 propostas grandes e que Deus tocou o coração dele, que enfim, que o lugar dele nesse momento seria o Botafogo, adaptado, família adaptada à cidade, etc, etc. Então, assim, eu acho que é importante, além de tudo, não ficar parecendo que o Botafogo é um trampolim para a Europa, né? Por mais que isso seja um artifício, que o Textor não esconde de ninguém, para trazer jogadores. Ó, estamos trazendo para o Botafogo, amanhã depois você pode ir, na época, né, era ir para o Lyon, agora não mais, né? Agora virou Nottingham Forest. Mesmo antes de se ter uma parceria aí do Multiclubes aí com o Marinaccio. Então é isso, assim, a minha única preocupação é essa. O torcedor, ele quer criar vínculo com os jogadores, né? Isso é uma coisa natural, por mais que a gente saiba que hoje não é como era antigamente, que o cara jogava 10 anos no mesmo time, né? Não é mais, a gente sabe disso. Mas também a gente não quer ter essa sensação de que o tempo todo os nossos principais jogadores podem sair, né? Tipo assim, não vai ser uma surpresa se pipocar uma notícia de algum outro titular do Botafogo saindo, né? Tomara que não, né? O Ancelotti, inclusive, falou disso ontem, né? Falou que vai ter esses dias de folga, né? O Botafogo se representa na quarta tarde, tá? O Botafogo deu esses dias de folga, né, para o elenco, já que tem a data FIFA. Então o Botafogo vai ter uma semana de treinos. É a segunda vez só, desde que o Ancelotti assume, que o Botafogo vai ter 6 treinos direto, né? Então na quarta tarde o Botafogo se representa. Claro que cada caso é um caso. Quem está ainda ligado ao DM pode se apresentar no Lonier para fazer algum trabalho de reforço muscular, etc. E o caso do Barbosa, que ganhou mais um dia e se representa na quinta, por exemplo, né? Voltando ao jogo de ontem, depois a gente teve, ainda no primeiro tempo, né, depois dessa bobeada do gol de empate do Bragantino, o Botafogo faz o 2-1 com o Newton, fora da área, e faz o 3-1, naquele golaço do Savarino, um gol aí que todas as redes sociais estão replicando, porque começa num lindo drible do Santi Rodrigues em cima do John, né? Uma bola linda, uma caneta. Aliás, o Santi Rodrigues deu caneta, deu assistência, deu o drible da vaca, deu lençol, né? Só faltou o gol, ele mesmo falou. Melhor jogo dele até o momento no Botafogo, só faltou
fazer o primeiro gol, né? Fazer o primeiro gol dele. Então acho que o Botafogo vai encontrando uma equipe, vai encontrando um time e vai encontrando novas soluções, como o próprio Jefinho. O Jefinho, mais uma vez, a gente tem que elogiar, fez um ótimo jogo, né? Deu assistência, inclusive, nesse gol que eu acabei de falar. E o Botafogo vai encontrando aí um sistema de jogo, né, que nos deixa otimista aí para o restante da temporada. Depois o Montoro entra no final, o Tuco também entrou, teve uma boa oportunidade. O Montoro fez um gol, né, numa jogada do Arthur, numa assistência do Arthur, e quase que ele faz o segundo, depois uma bola que acho que bateu na trave, inclusive. O Montoro também entrou muito bem. Então acho que dá para elogiar todo mundo que atuou ontem foi muito bem, uma atuação realmente muito animadora e que seja consistente daqui para frente. O Ancelotti falou, olha, a gente jogou um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras, um primeiro tempo muito bom contra o Corinthians, faltava essa consistência de um jogo inteiro muito bom, que foi o que o Botafogo teve ontem, né? Uma ótima atuação, como eu botei na thumb. Enfim, falar aqui rapidamente dos convocados, né? Vitinho convocado, seleção brasileira, jogo no Maracanã, Chile, depois lá na Bolívia. Ele não deve ser titular, mas enfim, vai estar com a seleção, respirando, né? Clima da seleção brasileira. Montoro convocado sub-20 da Argentina, Jordan Barreira da Colômbia e Natan Fernandes do Brasil, todos esses sub-20, né? São jogadores que também vão estar aí na data FIFA servindo as suas respectivas seleções. Galera, acho que é isso por hora. O Botafogo então vai ter, né, essa folga aí até quarta-feira, retornando quarta tarde, depois uma semana de preparação para o jogo contra o Vasco, fundamental, né? E que se o Botafogo tiver uma atuação do nível da atuação de ontem, eu não tenho dúvidas que a gente vai chegar às semifinais da Copa do Brasil. Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou da goleada e como que você tá, o teu sentimento. Eu sei que a gente está meio ferido, né, por essas saídas aí recentes de jogadores, mas pelo menos essa vitória de ontem deu uma reanimada e isso que é importante, a gente não perder a esperança aí pra gente terminar o ano da melhor forma possível, beleza? Tamo junto, aquele abraço, ótimo domingo aí de muita paz, tranquilidade, com seus familiares, amigos, enfim, tá? E se Deus quiser, te vejo amanhã, tamo junto, abraço.